Oi, mulher, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a doutora Pamela Viterbino e hoje nós vamos começar pelo assunto que é a base de tudo quando falamos de saúde da mulher, o ciclo menstrual. Eu sempre falo uma coisa, toda mulher deveria aprender isso desde cedo, de verdade, porque quando uma mulher entende o próprio ciclo, ela entende melhor o corpo, os sintomas, o período fértil, a menstruação e até quando alguma coisa pode estar fora do normal. Então, se você quer entender melhor o seu corpo e parar de viver no susto toda vez que a menstruação atrasa, adianta ou muda um pouquinho, fica comigo até o final. Antes de começar, um aviso importante. Essa aula é informativa, ela não substitui uma consulta médica e cada mulher precisa ser avaliada de forma individual. Agora vamos lá. Quando falamos de ciclo menstrual, nós estamos falando de uma conversa entre cérebro, hipófise, ovário, hormônio e útero. A hipófise é uma glândula que fica lá no nosso cérebro e participa do comando hormonal. Ela que libera os hormônios que vão conversar do cérebro com o ovário. E no ovário nós temos os folículos, que são estruturas onde os óvulos vão se desenvolver. E no útero temos o endométrio, que é a camada interna do útero. É essa camada que cresce ao longo do ciclo e descama quando a mulher menstrua. Então pense assim, todo mês o corpo da mulher se organiza como se fosse preparar uma possível gestação. Isso não significa que toda mulher queira engravidar, mas biologicamente o ciclo menstrual ele existe para preparar o corpo para essa possibilidade. Então a primeira pergunta é: quando começa o ciclo menstrual? O ciclo começa no primeiro dia da menstruação. E aqui tem uma pegadinha, não é qualquer manchinha que conta como o primeiro dia. Aquele sangramento marrom, bem pouquinho, que às vezes vem antes da menstruação, geralmente não é o que a gente usa para começar a contar. O primeiro dia do ciclo é o primeiro dia de sangramento menstrual de verdade. Aquele sangue mais vermelho, com fluxo que suja o absorvente. E a partir dali, você começa a contar. Dia 1, dia 2, dia 3 e assim por diante, até a próxima menstruação começar. Agora vamos dividir o ciclo em duas grandes fases. A primeira fase é a fase antes da ovulação. Ela é chamada de fase folicular. E nessa fase, a hipófise vai liberar um hormônio chamado FSH, que vai estimular o ovário a desenvolver folículos. Entre esses folículos, geralmente um vai se destacar e amadurecer mais. Enquanto esse folículo cresce, ele começa a produzir estradiol, que é um dos principais tipos de estrogênio. E o que o estrogênio faz? Ele ajuda o endométrio, que é a camada mais interna do útero, a crescer novamente depois da menstruação. Ele também modifica o muco cervical, que pode ficar mais transparente, mais elástico e mais parecido com aquela clara de ovo. Esse é um dos sinais de que o corpo está se aproximando do período fértil. Muitas mulheres também percebem que nessa fase ficam com mais disposição, mais energia, melhor humor, melhor a pele e até mais a libido. Mas claro, isso vai variar de mulher para mulher. Quando o estradiol sobe bastante, ele estimula o pico de outro hormônio, chamado LH, e é o pico do LH que vai desencadear a ovulação. A ovulação é quando o ovário libera o óvulo e esse óvulo é captado pela tuba uterina, que fica ali disponível por um curto período, e se houver encontro com o espermatozoide nesse período, pode acontecer uma gravidez. Depois da ovulação, começa a segunda fase do ciclo, chamada de fase lútea. E é nessa fase que aquele folículo que liberou o óvulo se transforma em uma estrutura chamada corpo lúteo. E o corpo lúteo começa a produzir progesterona, o hormônio pró-gravidez. A progesterona é o hormônio que prepara o endométrio para uma possível gestação. Ela deixa essa camada mais receptiva, como se o útero estivesse preparando um ambiente adequado para receber um embrião. E se acontece a gravidez, o corpo tenta manter esse ambiente. Se não acontece a gravidez, os níveis de hormônio caem e com essa queda o endométrio descama e vem a menstruação. Então, de uma forma mais simples, o ciclo funciona assim: menstruação, crescimento dos folículos, aumento do estradiol, gerando o pico de LH, a ovulação, aumenta a progesterona para preparar o endométrio e que se não houver gravidez, a menstruação acontece de novo. Agora vem uma informação muito importante. Muita gente aprende que o período fértil é 14 dias após a menstruação, mas isso pode confundir muito. Na verdade, a ovulação costuma acontecer aproximadamente 14 dias antes da próxima menstruação e não necessariamente 14 dias depois que a mulher menstruou. E por que isso importa? Porque nem toda mulher tem um ciclo de 28 dias. Tem mulher que tem ciclos de 24, de 30, de 35, e o que mais varia no ciclo é a primeira fase, a fase antes da ovulação. Depois que a mulher ovula, a menstruação ela costuma vir em média cerca de 2 semanas depois, se ela não estiver grávida.
Então, quando uma mulher fica muito tempo sem menstruar, muitas vezes o problema está antes da ovulação. O corpo está tentando organizar o hormônio, o folículo não amadurece como deveria, ou a ovulação pode demorar para acontecer. Por isso, confiar só em tabelinha pode ser muito arriscado para quem não quer engravidar. Agora vamos falar sobre o que é considerado um ciclo normal. Para mulheres adultas que não usam anticoncepcional, ciclos entre 24 e 38 dias costumam ser considerados dentro da normalidade. Também podem existir uma variação entre um ciclo e outro. Às vezes a mulher fala assim: doutora, minha menstruação é toda bagunçada, cada vez vem de um jeito, cada mês vem um dia. Mas o corpo ele não sabe o que é janeiro, fevereiro, março, abril. Quem sabe disso é o calendário. E o corpo ele funciona em ciclos. Então, mais importante do que você olhar se a menstruação está vindo no mesmo dia do mês, é você contar quantos dias passaram entre o primeiro dia de uma menstruação e o primeiro dia da próxima. Vou te dar um exemplo. Uma mulher menstruou 24 de janeiro, depois ela menstruou 21 de fevereiro, depois 17 de março, depois 10 de abril. Olhando só as datas, parece bagunçado, mas quando a gente conta o intervalo entre uma menstruação e outra, vai dar 28 dias, 24 dias, 24 dias, ou seja, essa mulher pode ter um ciclo totalmente normal. Outro exemplo muito comum que acontece bastante é: doutora, eu menstruei 2 vezes no mês. Isso é normal? Então, depende. Se a mulher ela menstruou dia 2 de julho e depois ela menstruou dia 29 de julho, ela menstruou 2 vezes no mesmo mês, sim, mas o ciclo teve 27 dias. E isso pode ser completamente normal. Agora, se ela menstruou 2 de julho e depois menstruou de novo dia 15, aí temos um ciclo muito curto. Nesse caso, a gente precisa avaliar. A menstruação tem um tempo considerado normal. Ela pode durar até 8 dias. Se passa de 8 dias, se vem um volume muito intenso, se tem coágulos grandes, se causa fraqueza, tontura ou atrapalha a rotina, isso precisa ser investigado. Agora vamos falar dos sintomas ao longo do ciclo. Na primeira metade do ciclo, quando o estradiol vai subindo, muitas mulheres se sentem melhor. Podem sentir mais energia, mais disposição, melhora a pele, melhora o humor, melhora da libido. E na segunda metade do ciclo, depois da ovulação, a progesterona fica mais presente. E é nessa fase que muitas mulheres começam a perceber os sintomas pré-menstruais, que são poder ter inchaço, dor nas mamas, mais fome, mais vontade de comer doce, alteração de humor, irritabilidade, cansaço, sensação de peso na barriga. Essa é a famosa TPM. Mas atenção! TPM intensa não deve ser banalizada. Não é normal a mulher sofrer todos os meses a ponto de perder qualidade de vida, brigar com todo mundo, não conseguir trabalhar, não conseguir estudar ou sentir uma dor muito incapacitante. Quando os sintomas são muito fortes, precisa avaliar. Outra coisa que pode acontecer depois da ovulação é uma pequena elevação da temperatura basal. A progesterona ela pode fazer a temperatura subir discretamente, mas isso não é febre. É uma mudança pequena e também não vale avaliar isso se a mulher está gripada ou com infecção ou se ela dormiu mal, porque várias coisas podem alterar a temperatura. Agora tem uma frase que eu quero muito que você guarde: quem usa anticoncepcional hormonal não tem uma menstruação natural. Muitas mulheres que usam pílula, anel vaginal, adesivo, injetáveis, Implanon e outros métodos hormonais, elas podem ter sangramentos, mas muitas vezes esse sangramento é causado pela pausa hormonal ou pela queda hormonal ou por um escape. Ou seja, não é a mesma coisa que uma menstruação de um ciclo natural com ovulação. E nós vamos falar muito sobre isso, porque entender essa diferença muda completamente a forma como você enxerga anticoncepcional, sangramento e menstruação. Então, para fechar com chave de ouro, eu vou pedir para que, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e encaminha para os amigos para a gente ajudar cada vez mais esses conteúdos de valores chegar nas mulheres.